Boa tarde, gente. Sou o Luiz Eduardo. Nós estamos aqui, esse é o qual encontro? Não lembro se era o oitavo ou nono. Tá, nós estamos lendo aqui o capítulo 6 sobre os princípios da natureza. Provavelmente a gente termina hoje. E a gente, por terminar hoje, né, talvez a gente não continue a reunião até o fim. E estamos aqui, eu e o Rafael. Só. Quer falar alguma coisa, Rafael? Tranquilo, vamos lá. Bora começar então. Capítulo 6. Beleza. Devemos considerar também que, falando-se de princípios intrínsecos, a saber, matéria e forma, é segundo a conveniência ou diferença entre os principiados, que se dá a conveniência ou diferença entre os princípios. Alguns são idênticos em número, como Sócrates e este homem, apontando-se para Sócrates. Outras são diferentes em número, mas iguais em espécie, como Sócrates e Platão, os quais, embora convenham na espécie humana, diferem em número. Já alguns diferem em espécie, mas são iguais em gênero, como o homem e asno, convém no gênero dos animais. Alguns, por sua vez, são diferentes em gênero, enquanto são idênticos apenas segundo a analogia, que é o caso de substância e quantidade, as quais não convêm em nenhum gênero, mas apenas convêm segundo a analogia. Elas convêm apenas em que são entes. Contudo, ente não é um gênero, pois não se predica univocamente, mas analogamente. Vou ler a nota 56 aqui, tá? Tá bom. Os diversos usos que faz a analogia são uma das notas distintivas da filosofia de São Tomás. Os termos de que se vale para aplicá-la são vários: proportio, habitudo, communitas, similitudo, convenientia, praedicatio, secundum pris et posterior, etc. No que tange à lógica, a analogia é definida em contraposição à equivocidade e à univocidade. Em clave metafísica, a analogia é definida em contraposição à unidade genérica ou específica, como assinala Batista Amorim. Seguindo nisto, Cornélio Fabro. A analogia metafísica funda-se na participação de vários entes segundo grau distinto da perfeição no ser. Conferir Batista Modin, obra CP, P37. O espanhol Santiago Ramírez, uma das maiores autoridades da escola tomista a respeito desse tema, autor do clássico De Analogia, defende que cabe à metafísica e não à lógica o estudo da analogia. Seja como for, vale consignar que a analogia é conhecida desde o tempo dos pitagóricos e Euclides, para as quais o logos era um termo designativo de qualquer relação de comensurabilidade entre duas partes homogêneas, ao passo que a analogia era um logos composto. Ou seja, a relação da comensurabilidade entre duas relações. Portanto, se logos implicava uma relação entre apenas dois termos, a analogia, por sua vez, exigiria no mínimo quatro termos. Diz-nos a este respeito o filósofo espanhol José Miguel Gambra, que a palavra logos foi traduzida pelo latim por ratio, do verbo reo, calcular, computar, assim como por portio, mensura, mesura, quase para. Se considerarmos que o prefixo latino pro pode traduzir o grego ana, chegaremos a propótio para traduzir a analogia. Estamos a falar, pois, de relação entre semelhança e semelhança. Conferir José Miguel Gambra, a analogia em geral. Para a compreensão deste raciocínio, devemos considerar que algo pode predicar-se de várias coisas, segundo três modos: univocamente, equivocamente e analogamente. Predica-se univocamente aquilo que se predica segundo o mesmo nome e segundo a mesma razão, isto é, definição. Assim como um animal predica-se de homem e de asno, a ambos chamamos animal, e ambos são substâncias animadas sensíveis, que é a definição do animal. Predica-se equivocamente aquilo que se predica de outro segundo o mesmo nome, mas segundo a razão diversa, tal como denominamos cão, tanto do cão que ladra, quanto do cão celeste. Vendo aqui, ó, 56.
ou mesmo literalmente, tanto o animal que ladra quanto a constelação, os quais convêm apenas em nome, mas não em definição ou significado, pois aquilo que é significado mediante o nome é definição, como consta no quarto livro da Metafísica de Aristóteles. Dizemos predicar-se, analogamente, aquilo que se predica de vários cujas razões são diversas, mas que se atribuem a uma só coisa, assim como saudável disse do corpo animal, da urina e de uma bebida medicinal, mas no todo não significa o mesmo em cada um deles. Dizemos que a urina é sinal de saúde, que o corpo é o sujeito da saúde, e que o remédio é causa da saúde, mas todas essas definições são atribuídas a um único fim, a saúde. Às vezes, as coisas que convêm segundo a analogia, isto é, em proporção, comparação, conveniência, atribuem-se a um só fim, como vimos no exemplo recém-mencionado. Outra vez, atribuem-se a um só agente, tal como o médico se diz tanto de quem opera mediante a arte, mas também de quem opera sem a arte, como a parteira, ou ainda com respeito ao instrumento, que se faz por atribuição a um agente, que é a medicina. Por vezes, ainda, a analogia se dá por atribuição a um só sujeito, como ente, se diz tanto da quantidade, quanto da substância e das outras categorias. Porém, não é de todo mesmo a razão pelo qual a substância, a quantidade e as demais categorias são entes. Todas são ditas entes porque se atribuem à substância, que é o sujeito das restantes. Por isso dizemos que o ente se predica per prius, da substância e per posterius, dos demais categorias. E o ente não é gênero de substância e da quantidade, pois nenhum gênero se predica per prius e per posterius de sua espécie, antes predica-se analogamente. E é isso que dissemos, que a substância e a quantidade diferem em gênero, mas são uma só mediante a analogia. Tranquilo, Luiz? Cara, eu queria refletir mais nessa coisa do perprius e perpostérios, porque o que me parece ainda, cara, é que o perprius ele significa algo mais geral. Deixa eu ver, como ele fala aqui, sabe? Dizemos que o ente se predica perprius da substância e perpostérios das demais categorias. É algo mais universal, sabe? Volta Uhum. lá no capítulo 5, para a gente dar uma olhada de novo. Capítulo 5. É, no finalzinho do capítulo 5, sobre o Vamos perprio. lá, vamos lá. Adipotência. Vamos ir de pouquinho em pouquinho, né? As causas simples e compostas. Talvez a gente pode dizer que o universal, ele é mais simples, porque quando a gente fala de animal, a gente engloba várias espécies. Então, tem uma simplicidade ali, talvez, sei lá. Disse que uma causa simples, quando mencionamos, é aquilo que per se é causa, ou também aquilo que é per accidens. Eu acho que é isso, porque quando você fala de per accidens, o animal, ele, tipo, ele não, o animal individual, o cavalo, ele não é todo, ele não é a animalidade, sabe? Então, talvez você está falando de uma animalidade que não, que você está falando, tipo, é secundum qui, não é exatamente a noção completa, sabe? Sim. Vamos analisar direito esse textinho aqui, que tá, agora deu uma complicadinha. Sim. Ainda entre as casas, algumas são simples e outras compostas. É isso que você está falando, né? Uhum. Então, ó, mas aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui do Avicena, ó. Ó, ele está falando que o aqui, ó, ou pode-se ainda dizer que uma causa é simples, segundo afirma Avicena, é simples aquela que é causa sem a adição de outras, como ocorre com o cobre do ídolo, pois sem a adição de uma outra matéria, faz-se a partir do cobre, o ídolo. Então, será que seria o simples? Seria alguma coisa, igual você falou, assim, talvez pura, ou mais pura, seria? Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Porque ele está dando essa impressão, né? Então seria algo assim, tá? Eu estou fazendo esse hidro aqui só de cobre. Se eu colocar ouro, já é composto. Uhum. E talvez por isso também que
quando você pega em Aristóteles, em São Tomás de Aquino, ele vai falar que o ser humano é composto, né, de alma e corpo, né? Sim, sim. E talvez seja isso, porque quando você fala ser humano, você está falando de uma unidade, né? Por exemplo, Sim, você pode dizer que as partes do ser humano são essas diversas, que, portanto, você tem uma composição, mas, por outro sentido, você tem uma essência que é simples, em certo sentido, né? Porque o corpo não existe sem a alma e a alma não existe sem o corpo na existência humana. sim. É, porque a gente tem que pensar que unidade também pode ser várias coisas, dentro de uma coisa só, Sim, sim. Aquela né? coisa, né, da analogia. Ficou claro, Luiz? Você quer mais alguma coisa aqui? No... Eu queria refletir mais, cara, sobre essas designações que ele está fazendo aí no capítulo 5. Tá, vamos lá. Qual que você quer? Fora essa, acho que você ficou boa, ficou mais ou menos. O que que você quer? Vamos lá na de ato e potência, cara. Eu acho que quando a gente fala em ato, a gente também fala de universais. Aqui você está falando, né? Porque, por exemplo, a potência, ela, ela, como é que eu digo isso, cara? Pensar em algo em potência. Quando a gente pensa no entendimento que a gente vai ter ainda agora, né? A potência, ela é por causa de outro. Então, talvez é porque ela seja um elemento composto, né? Ela é por causa de outro, sabe? Uhum. E- É, se você for pensar assim, é exatamente onde está aqui do laranja, né? Se há um construtor em ato, é necessário que seja construindo. Então você tem um Uhum, elemento externo, então já não é mais uma coisa simples, né? Já é um elemento sim, composto, né? sim. Cara, eu acho que a gente pode pensar essas coisas em termos de anterioridade e posterioridade, que eu acho que eu tô indo para a direção errada entre universalidade e particularidade. Eu acho que eu estou indo para a direção errada. Eu acho que a universalidade, a particularidade, a causa simples, a causa composta, a causa em ato para a causa em potência, todas elas são espécies do perprius e perpostérios, cara. Porque o que eu vejo a causa perprius é aquela que sustenta a perposterius, sabe? Então, o ato sustenta a potência, o simples sustenta o composto, sabe? Faz sentido? Sim, sim, sim. É, porque assim, se você for olhar, você vai partir de coisas simples para coisas complexas, né? Sim, Então você vai partir de coisas que estão ali tão puras para coisas que vão perdendo essa pureza ao longo do tempo, né? Igual ele coloca aqui, e vai se transformando em algo composto. eu acho que até no sentido das ideias, cara. Por exemplo, pensar em algo é sempre ter um conceito que você vai esmiuçando, né? Por exemplo, você tem a ideia, que ela tá lá, ainda que obscura, mas é dessa ideia que você vai tirando as consequências e vai compondo ela. Mas antes, ela já estava lá simples, faz sentido? Tipo, eu penso assim, aqueles exemplos que a gente estava discutindo em fenomenologia, os exemplos da poesia, os exemplos do conhecimento ético e até o conhecimento filosófico, eu acho que também parece assim, como a gente discute em fenomenologia. Primeiro a gente tem uma ideia simples que depois o pensamento vai se direcionando para as particularidades dela, vai se direcionando para a composição que ela, que ela tem. Essa direção do pensamento, sabe? Essa direção, essa direção definida do pensamento. Porque o pensamento ele tem essa guia, essa reta, que a partir de um começo ele segue segundo uma definição. E por isso indica que há uma simplicidade anterior. Sim. Se- Senão não haveria essa manutenção da, do segmento, né? Olha, se você for pensar, por exemplo, assim, agora me veio um insight aqui. Se você for pegar o Gênesis, Uhum, quando o homem é criado, uhum, né? Criado do barro. Lembra lá, o uhum. barro? Sim, sim. Simples. Quando Deus vai lá e assopra na narina dele a alma. Composto. Ato e potência. Uhum.
Entendeu? Simples, composto, ato e potência. Eu acho que não. Eu acho que é porque é o seguinte, na alma, na noção de alma, ou na noção em Deus de ser humano, estava tudo ali simples. Quando essa causa que é simples, ela causa as partes. E aí vai transmitindo, sabe? Uhum, sim. Você concorda que é essa a noção? Será que a discussão a gente não pode levar lá em cima para conduzir esse entendimento que a gente meio que enrolou na semana passada? A gente pode descomplicar agora, né? Eu acho que esse entendimento, assim, uma causa que sustenta a outra, né? Sabe? Sim, é porque quando o Ronald perguntou, ele fez uma casuística assim que fosse até um ponto, né? A causa que gera causa, que gera causa. Lembra que ele falou uma coisa assim? Não, não lembro. Foi mais ou menos assim. Que sustenta uma causa, então uma causa gera outra causa, gera outra causa, gera outra causa. Ad infinito? Será que não bate em algum ponto? Eu acho que quando ele tinha perguntado era mais ou menos nesse sentido, né? Eu falo quando eu, por exemplo, a gente não, mas eu estava tentando pensar sobre essas relações, sabe, entre perprios, perpostérios, em cada um desses conceitos. Eu estava tentando matutar isso, talvez eu deixei com muita confusão na semana passada. Aí o que eu quero fazer é voltar aí para desfazer esse nó, sabe? O Sim, que que você acha? eu acho que é tranquilo. Eu acho que o que você falou acho que se encaixa mais essa questão do per prius e per, como é que é o outro que você falou? Deixa eu lembrar Perpostério. aqui. Aqui eu acho que o per se e o Aqui. per acti são a mesma coisa. Ó, Lembra quando a gente falava de que a matéria é causa per se e a privação é causa per accidens? uhum, Quando a privação, na verdade, é um elemento da matéria? sim. E eu acho que a mesma coisa acontece aqui. Porque causa próxima, deixa eu ver, sempre aquilo que é causa universal, mas universal é causa remota. É causa remota, enquanto a causa mais próxima é a causa. Eu acho que isso é um pouco lógico, sabe? Assim, pensar nesse parágrafo aqui, porque Uhum. realmente, quanto mais distante está alguma coisa, mais remoto está, né? Se você Não, for a pensar palavra em si. numa, Sim. numa hierarquia, por exemplo, é isso, para mim eu tô entendendo que tem uma hierarquia aqui por trás. Você entende assim também? Uhum. Então, quanto mais essa hierarquia se afasta de mim, mais a gente vai abrangendo mais coisas, ficando mais universal, Sim, sim, sim. né? Eu acho que é isso que ele está falando, né? Então temos aqui como eu posso dizer assim, um marcador, uma coisa assim. Uhum. Eu acho que Uhum. porque assim, isso a gente até discutiu bastante, né, no sábado passado. Essa questão do animal racional mortal, né? Uhum. Se você fala é animal, bom, então a gente já está num universo animal. Ou se a gente fala assim, vivo, é um ser vivo. Então quer dizer que tem coisas que não estão vivas, que não estão aglomeradas ali. Ou não é isso? Que vai cada vez mais vai afastando da gente como ser humano. Apesar de ter essa transcendência, de que está todo Uhum. mundo dentro dessa bolha, dentro desse conjunto, Uhum. usando um pouco lá de lógica, né? A gente viu lá no o Julião. Acho que ele está falando mais ou menos isso. Quanto mais a gente vai se aproximando, quanto mais o conjunto vai diminuindo, mais próximo a gente vai ficando, né? Mais é que ele fala aqui. Oi? Mais particular. Isso. Eu acho que é isso que estava falando naquela hora. Acho que são conceitos diferentes para uma coisa, né? Sim. São coisas distintas que, apesar das distinções, têm um núcleo comum, né? Isso, exatamente. Por exemplo, assim, vamos supor que você fala assim, a gente falou de poesia, né? Existe N tipos de poesia. Existe um universo de poesia. Tanto é que a gente usa essa frase, né?
Existe um universo de arte, existe um universo de livro, existe um universo que é uma Sim, coisa bem abrangente. Quando a gente sim. começa a trazê-la mais perto, aí começa a transformar naquilo que a gente falou aqui, né? Vai especificando, é isso, 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 isso. E quanto mais próximo fica, menos abstrato fica, né? Uhum, Fica mais sólido, né? uhum. Volta lá no ato e potência para a gente ler o que. Vamos lá. Ler Acho que agora ficou claro. Você acha que ficou mais claro ou você acha que ficou? eu acho que tá ficando mais claro, cara. Vamos lá, vamos. Eu vou ler então, tá bom? Aqui. Uhum, Por fim, dentre as causas, algumas estão em ato e outras em potência. Uma causa em ato é a que causa a coisa em ato, assim como o construtor quando constrói, ou o cobre quando dele extrai-se o ídolo. Uma causa em potência é a que, embora não ponha em ato tal coisa, pode de fato fazê-lo, como o construtor enquanto não constrói. E devemos notar que, falando de causa em atos, é necessário que a causa e o causado seja simultâneo, de modo que se há um ao outro. Se há o construtor em ato, é necessário que esteja construindo. Se há a construção em ato, é necessário que haja construtor em ato. Mas isto não é necessário nas causas que estão apenas em potência. faz E deve. sentido. Oi? Diga, diga. Não, Faz sentido. é isso, eu só estava terminando o parágrafo. Manda ver. Eu acho que faz sentido, ver se você concorda comigo, que quando a existência está aí, ela está na unidade. Está numa unidade de vários contrários. Faz sentido? Sim, claro. E aí essa unidade, diante da potência, ela é uma contrariedade que existe uma distinção real, né? Então, talvez a simplicidade do ato, em algum sentido, é anterior à composição com a potência. Talvez a gente está pensando aqui agora. A gente tem várias ideias que se coadunam, e as ideias que a gente não pensou, elas, por serem distintas, elas não têm essa simplicidade, né? Sim, Então, elas são menos universais. Elas são menos. exatamente. Luiz? Faz sentido, né? Por exemplo, a gente está dirigindo o nosso raciocínio a. Quer dizer, a gente pode pensar na fenomenologia, né? Dirigir o fluxo da consciência vai em direção a objetos distintos, né? Que vão se compondo numa intuição. E a Sim, intuição, que é a simplicidade, ela está presente ali no fundo. Acho que é isso. exatamente. E você vê que ele fala uma coisa muito óbvia, né? Que é engraçada, né? Eu acho que não sei se na época eles tinham dúvida, né? Essa questão de se há um custo, devemos notar que uma causa em ato é a causa em ato, né? Quando ele fala aqui, quer ver? Uma Devemos causa notar, é a causa é a que causa a coisa em ato. Então, o construtor ele só está em ato enquanto construindo, né? exato, enquanto em ação, Sim, enquanto em ação. Se ele está estático, ele está em potência. Eu acho sim, meio óbvio, eu acho interessante, meio óbvio isso, mas eu acho que necessário também essa obviedade. sim, sim. Eu acho que essa é a força dessas definições, sabe? Tá contido ali um óbvio que basta você compreender o conceito, sabe? Sim, Basta você esmiuçar, pegar na experiência, fazer as intuições, né, idéticas, continuar o ciclo do fluxo da consciência, né? exatamente, E é exatamente. isso, de pegar uma ideia, uma experiência particular e ir esmiuçando ela, né, nos seus particulares, até sendo guiado por esse quadro geral, né? Sim, exatamente. Eu acho que é isso mesmo, é aquelas causas que são mais simples, mais universais, das, das quais dependem as outras causas, né? Exato, exatamente. Eu acho que é natural, você vai partindo de coisas mais simples até mais coisas complexas, né? É igual a nossa educação, a gente começa pelas letras e depois vai criando o texto, né?
Eu acho que do ponto de vista do texto, ele é mais simples que as palavras, porque o texto ele une tudo, une todos os conhecimentos. Une gramática, une ideias, ideias verbais, ideias que os verbos comunicam, que as palavras comunicam, une o discurso, né, a unidade do discurso e une até a ideia completa que você quer passar, Sim. sabe? Une a intenção de falar. Faz sentido ou eu tô complicando? Não, não, sim, exatamente. De qualquer jeito, assim, por exemplo, não dá pra gente ficar só no, por exemplo, assim, S, I, H, A, pontinho. Não dá pra gente ficar só nisso, né? Quando eu falo nisso, é justamente isso. A gente parte de uma coisa mais simples, mais fácil, e vai até uma coisa mais complexa, mais difícil de ser entendida, mais cheia de regras, cheia de movimento, mais movimentos, né? Como diria Aristóteles. Faz sentido, faz sentido. Em certo sentido, tem uma simplicidade em ambos os casos, que são distintas, análogas, mas ambos têm uma simplicidade da qual dependem os particulares, né? Exatamente, exatamente. A simplicidade no caso de um conhecimento que é basilar e em que os conhecimentos em potência só acrescentam, né? Exato. Faz sentido. Tranquilo? Bola para frente aqui? Ah, vamos para seis, vamos ver onde a gente parou. Vamos lá, agora também não lembro. Aqui a gente passou aqui que eu lembro. Acho que isso deu uma esclarecida melhor, né? Acho que a gente parou nessa página aí, acho que a gente terminou ela. Será analogamente. Não, Entrava, a gente tinha, aqui, ó. é aí. Vou por aqui, vou começar aqui, vai por vez aqui. Por vez, ainda a analogia se dá por atribuição a um só sujeito, como ente. Se diz tanto da quantidade quanto da substância das outras categorias. Porém, não é de todo a mesma razão pela qual a substância, a quantidade e as demais categorias são entes. Todas são ditas entes porque se atribuem à substância, que é sujeito das restantes. E por isso dizemos que o ente se predica per prius da substância e per posteriores das demais categorias. E o ente não é gênero da substância e da quantidade, pois nenhum gênero se predica per prius e per posteriores de sua espécie. Antes predica-se analogamente. E é isto que dissemos, que a substância e a quantidade diferem em gênero, mas são só uma mediante analogia. Logo, naquelas coisas que são idênticas em número, tanto sua forma quanto sua matéria também o são como Túlio e Cícero, já nas quais são unas em espécie, mas em diversas em números. Tampouco sua matéria e sua forma são unas em número, mas apenas em espécie, como Sócrates e Platão. E de modo similar, naquelas coisas que são unas em gênero, também seus princípios são unos em gênero, como a alma e o corpo do asno, diferem espécies da alma do corpo do cavalo, mas são idênticos em gênero. E do mesmo modo, nós que convém apenas por analogia, que os princípios são unos, tão somente por analogia ou proporção, pois matéria, forma e privação ou potência e ato são princípios da substância e dos outros gêneros. Interessante isso aqui, hein? Uhum. Bem fascinante. Contudo, a matéria da substância e da quantidade, assim como a forma e a privação dessas, diferem entre si em gênero, mas convém apenas segundo a proporção, pois assim como a matéria da substância está para a substância segundo a razão da matéria, assim também está a matéria da quantidade para a quantidade. Porém, como a substância é a causa das demais categorias, os princípios da substância são, portanto, os princípios de todas as outras categorias. Vamos ler isso aí de novo. Peraí, deixa eu só anotar. Quer ler de novo essa parte aqui? Vamos lá. Vai lá na página anterior para a gente ver a continuidade. Aqui? Diferença ou Aqui. espécie da alma, mas são idênticas em gênero. Do mesmo modo, convém para analogia, se os princípios são unos tão somente por. Desce lá, por favor. Ônus, analogia, vamos lá, por analogia ou proporção. Tá.
Os princípios são unos por analogia ou proporção, pois a matéria, forma e privação ou potência e ato são os princípios das substâncias e dos outros gêneros, tá? A gente falou que isso é princípio de tudo, que a gente tem um sujeito, forma e ausência de forma. Contudo, a matéria da substância e da quantidade, assim como a forma e privação dessas, diferem entre si em gênero, mas convém apenas segundo a proporção, pois são como a matéria da sub... pois assim como a matéria da substância está para a substância segundo a razão da matéria, assim também está a matéria da quantidade para a quantidade. Eu acho que é porque existe uma noção semelhante, né, que é a noção de sujeito, que é um sujeito para um sujeito que não tem não tem a forma para a forma, né? Acho que é isso que essa é a noção comum, ainda que de maneiras muito diferentes, né? Você concorda? Sim, sim. É o que ele falou ali do asno, né, e do cavalo, né? Sim. Quando ele põe ali para cima, você viu que ele fala aqui em cima da questão do asno e do cavalo? Uhum. Eu vi aqui, cadê? Aqui, ó. Ó, como a alma e o corpo do asno diferem espécies da alma do corpo do cavalo, mas são idênticos em gênero. Categorias, né? Tudo categorias. Sim. Ainda não. A categoria ela é um pouco. As categorias em Aristóteles são um conceito distinto. Que talvez seja o que ele está usando aí, por exemplo. É, Substância, quantidade, qualidade são categorias segundo a tábua de Aristóteles. Então, por exemplo, as categorias elas não são ditas gêneros tão tal quais tal quais conceitos universais. Elas são, apesar disso, gêneros acima dos quais não existe nenhum. Mas, então, assim, o conceito de categoria é o distinto, mas, por analogia, a gente pode falar que tem essa relação perprios e perpostérios, sim, sabe? sim, exatamente. Mas é interessante, né? Não deixa de ser interessante ele colocar essa coisa, né, de espécie, em gênero, né? Sim, sim. Tanto que, por exemplo, aquela coisa, né, da biologia, você define um animal por gênero e diferença específica. Isso já estava nos medievais, já estava, porque a lógica dos medievais tem como característica do conceito, a expressão do conceito, de qualquer conceito, segundo essa forma, gênero, diferença específica. Então, por isso que o ser humano é definido como animal racional. Exatamente. Acho que você quer explorar mais um pouco isso. O que que você quer? O que que você acha? Vai, agora é você. Por mim eu estou satisfeito. Por mim Agora também tá bem tranquilo aqui. Por mim tá tranquilo. Vamos ver o que aguarda a gente mais aqui. Acabou já? Aqui, ó, esse sobre a minha. aí é pedrada. Vamos nele É, não. Esse aí é complicado. é mesmo, é. Isso aí é um tratado de São Tomás sobre como a mistura de água, terra e ar compõe a essência e determina a essência dos entes. É muito. É Sim. muito. Tanto É. faz. Se você quiser, a gente lê. Tem mais ainda 20 minutos quase. Não, não, melhor a gente parar por aqui. Tá bom, então. Você quer pegar o próximo livro para a gente já dar uma olhada no começo e ir preparando as reuniões? Acho que eu já baixei ele aqui no meu computador. Eu não peguei ele ainda. Você quer começar? Então, quer que pare a gravação? Alguma coisa assim? Ou quer continuar a gravação? Então, de repente a gente continua a gravação, só para a gente dar uma olhada nele e preparar para a próxima Tá reunião que eu fácil aí com ele para fazer a apresentação, hein? Que eu fecho a minha aqui. Peraí. vou pegar agora. Vou pegar agora. Ora, não, tá aqui não. Dá não. Dá para baixar rapidinho aqui, tipo, é, livro é pequeno. Qualquer coisa eu baixo até.
E já foi nosso primeiro livro, hein? Já foi o primeiro. Isso porque eu tava conduzindo a reunião com a questão 75 da Suma. Eu até fiz várias vezes a mesma explicação. Acho que eu até acabei um pouco com o assunto pelo que eu queria tratar. Show. É a segunda já. Essa- a nossa segunda, nosso segundo texto terminado. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou baixar. Deixa eu ver. Tá. Estou aberto aqui com o texto. Deixa eu compartilhar minha tela. Tá vendo aí? Sim, sim, tá aqui já. Essa aqui acho que é a introdução, cara. Quer dizer, a introdução, a apresentação, acho que é só ir pro filé. Da grandeza da alma. Tá. Aí começa aqui. É um diálogo. É um Ah, diálogo. dialético. É um diálogo. Ah, é legal, hein? Eu sou o Evode, você é o Agostinho? Pode ser. Beleza. Percebendo que você tem no momento um tempo livre, gostaria de fazer algumas indagações sobre um tema que me preocupa, e isso não me parece inoportuno de menor importância. É certo que algumas vezes, quando lhe trazia uma sequência de perguntas, tive como resposta certo ditado grego, de que não devemos nos ocupar do que está acima de nós. Agora, desejo indagar de nós mesmos e não acho que seja coisa acima de nós. Quero saber sobre a alma. Não espero receber a mesma negativa. Penso merecer o conhecimento daquilo que somos. Agostinho, resuma brevemente o que deseja saber sobre a alma. Farei assim, pois tenho um assunto constantemente lembrado. Desejo saber a origem da alma, o que ela é, qual sua natureza, sua potencialidade, por que foi unida ao corpo, como atua unida ao corpo e quando está separada deste corpo. Agostinho. Indagar da origem da alma compreende duas coisas: saber de onde vem o ser humano, em sua origem, e falar do que consta ou de que elementos se compõe. Qual dessas coisas quer saber ao indagar de onde vem a alma? Sua pátria de origem ou qual a sua substância? Realmente, gostaria de saber as duas coisas. Fica a seu critério dar a resposta. Que só a gente esclarecer aqui essas duas partes distintas, que é saber a sua origem, falar do que consta, de que elementos de pátria, de sua substância. Creio Vai. que a pátria de origem da alma é Deus que a criou. Sobre a sua substância própria, não posso imediatamente responder, pois não é possível compará-la com as diversas naturezas que nosso sentido percebem. Não tem nenhum dos quatro elementos, terra, água, ar e fogo, nem composição como que é formado por eles, por todos ou por alguns somente. Se me perguntarem do que é feita essa árvore que ali vemos, eu posso dizer que se constitui dos quatro elementos, mas não saberia dizer a composição de tais elementos em si, ou o que são exatamente. Se a pergunta é sobre a composição do ser humano, respondo que é constituído de alma e corpo. O corpo é feito dos quatro elementos.
Quanto à alma, que entendo como a substância própria, não saberia dizer como é tal substância. Como não sei dizer como é a substância dos elementos do corpo? Como afirma que a alma tem uma substância própria se foi criada por Deus? A terra também foi criada por Deus, e não sei dizer de que elemento consta, sabendo apenas que é corpo simples e componente de todos os corpos integrados pelos quatro elementos. A alma foi criada por Deus e tem natureza própria, porque assim lhe foi concedido pelo amor, pelo mesmo que criou a alma e criou quatro elementos, ou seja, por Deus. Acho que o argumento é o seguinte: a Terra também foi criada por Deus e não sei dizer de que elementos consta, sendo apenas que é corpo simples e componente de todos os corpos integrados. A Terra também foi criada por Deus e não sei dizer de que. Aqui, eu acho que é o seguinte: ele está falando que a natureza da Terra, esse elemento, é que é corpo simples e componente de todos os corpos integrados pelos quatro elementos. O que, que ele está falando? A Terra, enquanto conceito, terra, água, fogo e ar, que nós sabemos o que ela significa, que é corpo simples e componente de todos os corpos integrados pelos quatro elementos, é uma parte de todos os entes. Isso a gente sabe. Então, a Terra foi criada por Deus e a gente sabe disso. Então, o que é criado por Deus tem essência e nós sabemos qual é a essência. Então, quer dizer, ela tem uma essência. Então, a alma foi criada por Deus. Então, quer dizer, a alma foi criada por Deus, a terra foi criada por Deus e nós sabemos a substância. Se a alma foi criada por Deus, ela também tem uma substância, porque tudo que é criado, porque o que é criado por Deus tem uma substância. É uma, é uma dedução. É uma dedução, eu acho que essa dedução faz sentido se a gente assumir as premissas, né? O que é Sim, criado, o que é criado, não sei, eu não sei se essa dedução realmente faz sentido do ponto de vista lógico, cara. Não sei qual que é a eu acho que a estrutura. gente tem que ler um pouco mais o texto para ver se ele aprofunda mais isso, hein? Não sei porque o que a gente vê em lógica, né? Que a estrutura da dedução é se A, então B. A, então B. Que a gente tem uma analogia, né? Se Deus foi criado, B. Aí a conclusão é B, então C. Eu acho que não, acho que essa lógica não está correta. Eu acho que é só uma analogia. Só uma analogia. Porque não foi provada a premissa de que tudo que Deus cria tem uma essência própria. Isso não foi provado. Então, o raciocínio não tá correto. Não tá fechando, né? Eu acho que é mais retórica, cara. Acho que é mais retórica. Do tipo, não, a gente pode assumir assim, pô, se Deus é simples, né? Deus é simples e talvez isso seja uma premissa que eles antes já concordam, né? Tipo, Deus é totalmente simples. Deixa eu escrever aqui. Deus é totalmente simples. Deus criou a Terra com próprio. Deus é simples. Todas as ações de Deus têm finalidade. As ações de Deus têm finalidade
Criar a Terra com próprio parte dessas ações, Deus tem unidade. Deus criou a Terra a partir dessa unidade. Deus o fez todas as coisas. E Deus criou cada a Terra própria. Acho que o argumento ficou completinho, né? Tipo, a gente assume essa premissa, acho que tudo isso se decorre, né? O que você acha? Também acho. Acho que é por aí também, viu? Acho que ele juntou todos os argumentos ali, premissa, tudo, e colocou num parágrafo só. Então, é. Ainda assim, cara, eu acho que essa premissa aqui é um pouco questionável. Deus é totalmente, tipo, que a simplicidade de Deus, ela vale para todos os atos de Deus. Eu não sei, cara. Não sei, sei. Mas eu acho que sim, cara, porque, tipo, se Deus ele criasse algo que fosse totalmente contrário a outra realidade da existência, tipo, que fossem duas coisas tão opostas a ponto de que nada delas é comum, acho que Deus estaria se contradizendo, sabe? Tipo, é como se ele quisesse criar uma coisa nesse momento que depois ele não quis essa coisa. Acho que a gente pode pensar que é muito doido, porque a gente sempre pode pensar nas coisas do mundo como ser, elas existem. E ao mesmo tempo que elas existem, todas elas conseguem interagir de algum modo umas com as outras, ainda que a água seja oposta ao fogo de tal forma, as duas cooperam para o ser, ainda que em momentos distintos. Então, o calor, por exemplo, o calor e o frio, o calor, como é que eu digo isso, claro? Talvez a gente pode dizer o calor que está no fogo e a propriedade da água de assumir alguma temperatura, porque a água tem uma, tem um calor específico muito alto, a gente pode dizer que essas duas realidades podem ser representadas por fogo e água, né? Então, talvez a gente pode dizer que existe uma unidade ali que está sempre constante. Então, eu acho que nunca a gente pode dizer que as coisas no universo elas são totalmente opostas. Tipo, a água e o fogo são formas, parte de formas da matéria, né? Tipo, o líquido e o incandescente, né? Faz sentido? Hum. Sim, eu estou pensando aqui, acho que no outro texto também de São Tomás de Aquino, ele fala daquela coisa dos quatro elementos também, lembra do úmido, do seco, lembra que ele fala alguma coisa assim? Sim, Eu acho que talvez seja nesse sentido também, né? sim. Não só, cara, eu acho que isso vale para tudo. Sim, Tipo, se as coisas não. Se as- É mais ou menos assim, cara, os animais, tipo, os animais, eles não conseguem olhar algo.
e perceber vários sentidos ao mesmo tempo, sabe? É sempre aquela experiência só e naquele momento não tem mais nada. Do tipo, o meu pintinho morreu agora, mas passou tipo, eu percebi outra coisa que eu gosto e eu simplesmente esqueci do meu pintinho. Não existe mais, sabe? Sim, sim. Talvez o conhecimento do animal seja isso, sabe? Quando ele aprende uma coisa nova, é só aquilo naquele momento. Não tem uma unidade absoluta com toda a vida desse animal. Sim. Eu acho que isso também está no condicionamento dos animais. Que... Você já ouviu falar de condicionamento clássico, condicionamento operante? Do Vygotsky, esse tipo de coisa, Piaget, a Vygotsky né, que fez, né? Ou É não? o Skinner. Skinner. Sim, já ouvi por cima já, mas nunca parei para É, tem, estudar a fundo. não, é Skinner e Pavlov. O condicionamento simples é o condicionamento clássico é do Pavlov. Era mais ou menos o seguinte: tipo, ele tinha um cachorrinho e aí ele viu o cachorro comer, ele queria fazer um teste e tal, e aí toda vez que o cachorro comia, ele tocava um sino. E antes ele não percebia. Chegou um momento que o cachorro ouve o sino e ele começa a salivar. Sim, E ele sim. começa a salivar. Mas não é como se o cachorro ele tivesse. E agora? Acho que eu me compliquei, hein? É, eu acho que você complicou agora, hein? Agora acho que você deu uma. Talvez o raciocínio tenha ido por uma direção correta, porque, tipo, eu posso estar errado. Eu posso estar errado nesse exemplo de, de- dos animais, que a gente concordou. A gente concordou que os animais, eles Sim. percebem algo no momento e depois não, não ligam mais para aquilo. Mas será que nesse exemplo que eu dei do cachorro, será que tem essa, essa realidade? Ah, talvez alguns lapsos também. Não sei, eu tenho concordado também com você. Depois, pensando melhor, também fiquei na dúvida agora. Tá vendo? Essa, Dialética. essa é a graça. Essa é a graça. É pensar, parar pra pensar o negócio. Será que o nosso tempo já foi? Acho que o nosso tempo já foi. É, eu vou fechar aqui, tá? Peraí. Beleza. Então eu já mando lá no grupo.